Pior do que uma atuação ruim com vitória, podia ser uma atuação ruim com tropeço diante de um time que tinha muito pouco a oferecer. Curioso da noite, a gente vai dissecar todos os jogos, mas o curioso da noite, para mim, é que a melhor atuação de um clube brasileiro nessa noite de quarta-feira na Libertadores não resultou em vitória, que foi a do Bahia, diante do Internacional. E Flamengo e Palmeiras venceram fora de casa, o que nunca é desprezível numa Libertadores. Não é banal você chegar fora de casa e ganhar um jogo, mas o rendimento de nenhum dos dois foi exatamente Pelo menos o jogo do Palmeiras foi divertido. Foi. Algo que o jogo do Flamengo absolutamente não foi. O jogo do Palmeiras você ficou aceso até o final. Exatamente. Alex, o que explica, pelo menos para mim, eu fiquei decepcionado com o desempenho dos brasileiros de uma maneira geral nessa primeira rodada de Libertadores. O Mansur foi muito bem aqui. Para mim, o melhor desempenho entre os brasileiros foi o do Bahia, que não venceu. Jogou também contra o adversário mais difícil, o Internacional, né, um confronto entre brasileiros. Qual a explicação para que os nossos times tivessem tanta dificuldade? Não estou dizendo nem de resultados, né, mas de jogar um futebol um pouco melhor, um futebol mais agradável nesse início de Libertadores, Alex. Você tem a explicação? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Rapaz, é duro ter uma explicação, né? Para todo time jogar assim, falar que todo mundo sentiu uma estreia, que todo mundo teve altitude, que, né? É complicado. Mas eu acho que os jogos de hoje, a não ser, lógico, do Flamengo. O jogo do Palmeiras, eu acho que teve algo da maneira que o Evangelista, eu acho que deu um pouco de coisa assim pro Palmeiras. O jogo do Bahia foi muito bom e o Inter, nesse propósito, sofreu um pouco mais ainda, levou um pouco de perigo, mas foi um jogo bem mais agradável de se ver. Então não dá para explicar, porque você pega até o próprio Flamengo que a gente espera, e não é, às vezes as pessoas falam, louco, mas o Flamengo parece que foi um jogo lento, foi um jogo desinteressado, não foi um jogo que criou possibilidades, perdeu várias oportunidades, porque o jogo estava realmente um pouco lento. Enfim, a expectativa e a esperança é de que melhorem, né, para a próxima rodada. Mas na maioria delas, jogando em casa ou fora, realmente ficaram devendo bastante. Sim, foi difícil você assistir o jogo para estar analisando e trazer algo aqui para a gente discutir com a galera. Vamos começar então a falar um pouco mais sobre esse jogo, né, que terminou há pouco, lá na Venezuela. O Flamengo conseguiu o mais importante, que era uma vitória, veio com algumas alterações. O Ayrton Lucas iniciando na lateral esquerda, Cebolinha reaparecendo no time titular, né? Aliás, no primeiro tempo bastante apagado o Cebolinha, depois melhorou na segunda etapa, inclusive fazendo a jogada do gol do Flamengo, né? Uma jogada de esforço dele, vai à linha de fundo, dá um carrinho ali para fazer um bom cruzamento, o Bruno Henrique desvia na primeira trave e o gol do Juninho lá no segundo pau para empurrar para a rede e fazer o único gol do jogo. Por que o Flamengo encontrou tanta dificuldade? Porque o Flamengo teve a bola a maior parte do primeiro tempo. Quando chegou ali na intermediária adversária, circulou para cá, circulou para lá, mas muito pouca contundência, não, Mansur? Muita dificuldade em criar lances de perigo. Na primeira etapa, foram 2 lances, os 2 com o Luiz Araújo, no mais próximo que o Flamengo chegou ao gol adversário. Para mim, a dificuldade se explica em boa parte, aliás, em boa medida, porque ao enfrentar um time que defendia mais atrás, como se chama, com um bloco mais baixo, obrigando o Flamengo a ficar com a bola e tentar construir, aparece muito uma discussão, a gente já falou muito aqui sobre a discussão de questão de falta de gol no Flamengo. Para mim, hoje, a discussão maior desse jogo, que é uma outra questão do elenco do Flamengo, é a questão de montagem do elenco. E, pelo amor de Deus, eu não estou dizendo aqui que o Flamengo tem um elenco ruim, que o Flamengo não vai disputar a Libertadores, que o Flamengo não vai disputar o Campeonato Brasileiro. Não passando nem perto disso. Mas há uma questão de formação do elenco que o Flamengo tem, em excesso, jogadores de aceleração, de velocidade com característica de pontas e não tem, além da dificuldade de jogadores que jogam pelo centro do ataque, claramente dificuldade de meias ofensivos capazes de jogar entre linhas, né? Entre volantes e defensores adversários. Esse papel está cabendo a jogadores de aceleração de lado de campo que se sentem muito desconfortáveis ali. O Flamengo começa Eram 4 atacantes. Eram 4 atacantes, né, Mansur? Só que com características que não são complementares. Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho, né, eram os escolhidos com 2 volantes atrás, né, o Pulgar e o De La Cruz. Então, falta mesmo um jogador para fazer essa ligação, né? Exato. Até é bom ter o campinho aqui agora. O Flamengo começa o jogo basicamente com essa formação e logo o Felipe Luiz faz uma alteração, que é essa inversão aqui. Traz o Michael para cá. Quando o Flamengo tinha a bola, muitas vezes,
O Flamengo tinha o Ayrton Lucas passando, se aproximando por aqui, um jogador de ultrapassagem, de aceleração. O Varela se aproximando aqui. Esses 3 homens aqui eram os jogadores que vinham por dentro para tentar buscar e receber essa bola entre volantes e defensores. Todos eles com uma enorme dificuldade de receber de costas, receber em espaço curto, girar. Produziu nada. Por mais que o Bruno Henrique eventualmente tentasse aprofundar um pouco para espaçar a linha de zagueiros e a linha de meias, para dar um pouco mais de espaço para esses jogadores, o jogo não acontecia tanto. O que eu acho também que ajudou o Flamengo a encontrar o gol? Se a gente vai para as alterações que o Felipe Luiz faz com 10 minutos de segundo tempo. Coloca o Alexandro, sai o Ayrton Lucas. Coloca o Juninho, sai o Michael. E aí o Bruno Henrique começa a poder se movimentar até mais como um segundo atacante do que como um jogador que fica para vir receber a bola entre linhas. Basicamente, essas duas mexidas. Teve também o Alan no lugar do De La Cruz, mas isso não vai influenciar tanto no que eu estou querendo abordar aqui. O Alexandre, que não é tanto um jogador de ultrapassagem, de corredor, passa a ser um construtor, permitindo ao Cebolinha uma rara dinâmica, que é o lance do gol, ele receber a bola de frente, atacando o espaço. Ele vem por aqui. E que ainda tem que dar um carrinho para pegar a bola, que estava fugindo. Isso, a bola foi no limite, ele conseguiu. E aí você tem dentro da área 2 jogadores com mais estatura para fazer a jogada, para tentar aproveitar esse cruzamento. O Bruno Henrique desvia para o Juninho fazer o gol. Mas ao longo de todo o jogo, na formação que inicia a partida e que jogou boa parte do tempo, para você entrar numa defesa que está posicionada mais atrás, falta muito a figura do articulador e você tem muitos jogadores que são de aceleração, de ataque a espaço, com características que deixam eles em muita dificuldade para jogar entre linhas e receber naquele espaço curto por dentro. O Flamengo tinha em campo, curiosamente, 4 pontas natos, todos jogando por dentro no primeiro tempo, nenhum jogando pela ponta. E nenhum, a princípio, dando conta. Porque para você jogar ele de costa, você entrar de fora e vir receber ou fazer um movimento é uma coisa. Agora, eu de costa esperando algo, eu preciso dessa bola entrar mais vezes. Entrou pouca. Algumas vezes que entrou... Bruno Henrique, umas vezes, ele veio no pé no primeiro tempo, mas não é dele, mas ele vinha atrasado, né? O Michael por dentro é a mesma coisa. Não tem aquela leitura... Ele recebeu 2 ou 3 bolas por dentro, quando espaçou a linha, a bola entrou nele, ele não conseguiu dar a sequência. Então, Luiz Araújo também com essa dificuldade. Luiz Araújo também, tanto que a gente já falou que o Plata ele tem mais essa facilidade. Então, lógico, para você não jogar bem, você não conta com uma inspiração desses jogadores, que são técnicos, eles que têm que fazer essa diferença. Aí de quem vem a bola de trás, às vezes, essa questão do próprio De La Cruz vir e ser esse terceiro homem para vir aqui. Eu acho que ele poderia fazer isso, às vezes, muito mais com o Pulgar, para deixar realmente o De La Cruz numa condição onde eu não tenho meia, que é mais acostumado a fazer esse tipo de movimento. Isso também não trocou. E aí concentrou bastante o jogo no ataque direito. Né, vamos dizer. Ele vinha, voltava para lá. Só que tinha a bola, a hora que balançava o Tátira para cá, tinha essa bola mais ou menos cruzada aqui, ou do pé do Ortiz. Diagonal. E eles não faziam, cara. Então, parece que era aquele dia de um raciocínio mais lento do Flamengo, a bola sempre ia mais pro lado e mais para trás. Você pode ver que não teve muitos movimentos de abrir espaço para ir em profundidade, porque ninguém ia, mesmo tendo esse tanto de atacante. E foi uma das dificuldades táticas, assim, se a gente for ver, mas por características, porque também no banco ele não tinha muita opção, né? Mais dificuldades táticas do que táticas, né? Mas os movimentos estavam lentos também, além o jogo foi muito lento, a troca de passes lenta, em nenhum momento o Flamengo conseguiu acelerar um pouco o jogo para criar espaços. Às vezes eu fiquei pensando, né, trazer esses jogadores por dentro pode ser uma alternativa para você atacar com mais gente, com os laterais chegando pelas beiradas e dando o que chama hoje em dia da amplitude. Mas será que não era melhor, às vezes, você usar os jogadores na sua principal característica, né? Colocar o Cebolinha um pouco mais aberto, encostando lá na linha lateral mesmo para tentar levar vantagem com o drible, né? Fazer a jogada de linha de fundo. A mesma coisa com de repente, o Michael, o Luiz Araújo do outro lado. Né, para tentar uma alternativa, para tentar e mudar o jogo, a cara do jogo, porque a cara estava com os laterais fechada. Com os laterais que ele começou, especialmente o Ayrton e não o Alexandre, você tem mais dificuldade que esses laterais venham se somar aos meios para ajudar a construir, né? Você ficaria com um jogo muito concentrado com o Pulgar e o De La Cruz como os únicos jogadores mais por dentro para tentar fazer um pouco da articulação. Talvez isso tenha pesado e a entrada do Alexandre ajuda a suprir um pouco mais. O Cebolinha encontrou a bola de uma jogada pelo fundo naquele momento. Outra coisa que me chama a atenção quando a gente vai para essa discussão da formação do elenco, né?
sem o Gerson e a Arrascaeta, que foi o caso hoje, que obrigou o Flamengo a ter esses jogadores que jogaram hoje. E Plata, né? E além do Plata. É curioso como o Matheus Gonçalves não tem tido minutos, né? Hoje ele não entrou. Que na teoria, ele, desses jogadores todos, é quem tem um pouco mais de característica de jogar nessa mais posição. Mais rodagem, né? Dessa característica que estava no banco. Cara, o tanto de erro que aconteceu nessa parte final, de todos os jogadores, de passe simples, você percebe que o cara tá com aquela faísca atrasada. Foi um dos piores jogos, acho que, ou se não for o Felipe pior, Luiz, provavelmente o pior. Provavelmente o pior jogo. Nada da característica de time dele, que é um time interessado em busca do, mesmo tendo pouco gol. E hoje, realmente, essa questão de todos os jogadores, em todos os lugares, e o time do Tátira... Então, e aí, só que, assim, sem querer, a incapacidade, a dificuldade técnica do Tátira acabou criando um outro problema. Como o time do Felipe Luiz, em jogos que apresenta algum tipo de dificuldade, ele tem uma outra arma, que é roubar a bola no campo de ataque e atacar uma defesa que está despreparada para defender. Como o Tátira praticamente nunca tentava sair por baixo e esticava essa bola, o Flamengo estava sempre retomando a bola atrás e obrigado a atacar uma defesa muito baixa. Isso também não ajudou a casar a característica dos jogadores que estavam no campo com o adversário. E o que ajuda